A ciência é a maior ferramenta que a humanidade já criou. Com ela chegamos à Lua, curamos doenças e desvendamos os segredos do universo. Mas e quando a ciência simplesmente não tem resposta? Existem fenômenos tão estranhos, tão perturbadores, que os maiores cientistas do mundo ainda coçam a cabeça sem conseguir explicar. Hoje você vai conhecer 10 desses mistérios. Fique até o final, porque o último vai te deixar sem dormir. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehman estava analisando sinais de rádio captados pelo radiotelescópio Big Ear, em Ohio, nos Estados Unidos. De repente, ele viu algo impossível, um sinal tão forte, tão perfeito, que ele circulou no papel e escreveu ao lado apenas uma palavra: Uau! O sinal durou 72 segundos, veio de algum ponto da constelação de Sagitário e nunca mais foi detectado. Até hoje, nenhum cientista conseguiu explicar de onde veio. E se alguém tentou nos contatar, nós perdemos a ligação. Moradores da cidade de Taos, no Novo México, começaram a relatar na década de 1990 um zumbido constante e insuportável, um som grave, parecido com um motor diesel rodando ao longe. O problema? Microfones e equipamentos científicos não captavam absolutamente nada. Apenas cerca de 2% da população local conseguia ouvir. Cientistas foram até lá, fizeram estudos completos e não encontraram a fonte. O zumbido continua até hoje e ninguém sabe de onde vem. Em junho de 1908, uma explosão equivalente a 185 bombas atômicas destruiu mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta na Sibéria, na Rússia. Árvores foram derrubadas como palitos. Pessoas a centenas de quilômetros foram jogadas no chão. Mas quando os cientistas chegaram ao local, não encontraram nenhuma cratera, nenhum fragmento de meteoro, nada. Até hoje, nenhuma teoria explica completamente o que aconteceu naquele dia. Algumas hipóteses falam em asteroide que explodiu no ar, outras em algo muito mais estranho. As sondas Pioneer 10 e 11 foram lançadas nos anos 70 para explorar o sistema solar externo. Décadas depois, os cientistas perceberam algo perturbador. As sondas estavam ligeiramente fora de curso. Uma força invisível e desconhecida estava empurrando-as em direção ao Sol, contrariando todas as previsões da física. Por anos, ninguém sabia explicar. Finalmente, uma teoria foi proposta. O calor emitido pela própria sonda estaria causando um empuxo mínimo. Mas muitos cientistas ainda não estão completamente convencidos, e se não for isso? O polvo é daltônico. Seus olhos não conseguem distinguir cores, mas ele é capaz de imitar perfeitamente a cor e a textura de qualquer superfície em milissegundos. Como? Os cientistas ainda não têm uma resposta. Além disso, o polvo tem neurônios espalhados por todos os tentáculos, quase como se cada braço tivesse um cérebro próprio. Sua inteligência é comparável à de mamíferos, mas seu DNA é tão diferente do nosso que parece ter vindo de outro planeta. Em 2015, um grupo de cientistas sequenciou o genoma do polvo e ficou chocado. Centenas de genes nunca vistos em nenhuma outra criatura na Terra. Aqui vai uma pergunta simples que destrói qualquer cientista. Por que você tem consciência? Não estamos falando de inteligência, memória ou instinto. Estamos falando daquela sensação de ser você, de saber que existe, de sentir. Filósofos chamam isso de o problema difícil da consciência, e até hoje nenhuma teoria científica explica como neurônios disparando eletricidade criam a experiência subjetiva de existir. Não sabemos o que é a consciência, não sabemos onde fica, e não sabemos por que ela existe. Tudo que você já viu na sua vida, estrelas, planetas, oceanos, montanhas, você mesmo, representa apenas 5% de tudo que existe no universo. Os outros 95% são chamados de matéria escura e energia escura. Sabemos que existem porque suas influências gravitacionais afetam tudo ao redor, mas ninguém jamais detectou diretamente uma única partícula de matéria escura. Nunca. Nenhum experimento, nenhum detector, nenhum telescópio captou o menor sinal. É como saber que tem alguém na sala porque a cadeira se move, mas nunca conseguir ver ninguém. O universo tem 13,8 bilhões de anos.
Existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Estatisticamente, deveria ser impossível que a vida inteligente tenha surgido apenas aqui. Mas então, onde estão todos? Em 1950, o físico Enrico Fermi fez essa pergunta numa mesa de almoço. Até hoje não temos resposta. O silêncio do universo é ensurdecedor, ou eles não existem, ou existem e não querem falar, ou estão esperando por algo. A ciência sabe como a vida evolui, mas não sabe como ela começou. Em algum momento, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, moléculas sem vida se organizaram de uma forma específica e algo aconteceu. Uma célula surgiu, o primeiro ser vivo. Experimentos foram feitos, teorias foram propostas. A sopa primordial, os respiradouros hidrotermais, até a hipótese de que a vida chegou do espaço. Mas nenhuma teoria foi provada. A maior fronteira da biologia ainda está em aberto. Como a vida surgiu do nada? Prepare-se, porque esse é o mais perturbador de todos. A mecânica quântica é a teoria mais precisa e testada da história da física. E ela diz algo que desafia tudo o que consideramos real. Partículas subatômicas não têm uma posição definida até o momento em que são observadas. Antes de você olhar, um elétron existe em vários lugares ao mesmo tempo. Quando você olha, ele escolhe um lugar. O experimento da dupla fenda demonstrou isso repetidamente. A realidade, em algum nível fundamental, parece depender do observador para existir. Richard Feynman, um dos maiores físicos de todos os tempos, disse: "Se você acha que entende a mecânica quântica, você não entende a mecânica quântica." Pense nisso por um momento. Cada um desses mistérios existe há décadas, alguns há séculos. As mentes mais brilhantes da história dedicaram suas vidas inteiras tentando resolvê-los. Einstein, Hawking, Feynman. E mesmo assim, nada. Talvez alguns segredos do universo nunca sejam revelados. Ou talvez estejamos a um único experimento, a uma única descoberta de mudar tudo. A história da ciência é cheia de momentos em que o impossível se tornou óbvio. E o próximo momento, assim, pode estar chegando. Então é isso. 10 mistérios que a humanidade ainda não conseguiu resolver. E sabe o que é mais fascinante? Cada resposta que encontramos abre 10 novas perguntas. Talvez a maior descoberta que a ciência já fez seja perceber o tamanho do que ainda não sabemos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Ele ajuda muito o canal a crescer. Comenta aqui embaixo qual desses mistérios você acha mais assustador. E se inscreve porque toda semana tem conteúdo assim. Até o próximo.